Olá, senhores! Vamos aí com a questãozinha 22 da nossa UFO 2021, primeira fase aí, o primeiro dia de prova. Lembrando a prova tipo 1 aqui, tá? Olha só, o circuito mostrado na figura A é montado utilizando uma fonte de tensão com diferença de potencial variável ao longo do tempo. Um resistor R, um voltímetro V e um diodo D. O gráfico da figura B indica a diferença de potencial na fonte de tensão em função do tempo. Considere todos os equipamentos ideais. Qual gráfico representa a leitura do voltímetro ao longo do tempo? Meninos, perdão. Que o voltímetro já esteja ligado em paralelo é uma observação que você precisa fazer, obviamente. Lembrar que o voltímetro é sempre ligado em paralelo, amperímetro sempre em série com o teu elemento, tá? Você tem uma fonte de tensão onde a tensão é variável, né? A gente pode gerar mais diferença de potencial nos terminais ou menos diferença de potencial, obviamente através de um sensor, de uma chave. Mas o diodo era o principal elemento aqui para você ter conhecimento. O que é um diodo? O diodo, ele é um equipamento que tem várias funcionalidades e de vários tipos, né? Dependendo da função que você quer aplicar. Mas o mais importante para vocês aqui é lembrar que o diodo é um elemento que ele só permite corrente elétrica em um sentido. Ele não permite que a corrente elétrica retorne. E nós sabemos que quando a gente trabalha com uma fonte de tensão variável, né? A tomada na sua casa, por exemplo, é uma fonte de tensão variável, tá? Ela vai variando o valor da DDP e vai variando a polaridade, varia o sentido da corrente também, né? Então a nossa tensão é uma tensão alternada, uma fonte de tensão com tensão e corrente alternada. O diodo, ele só permite a passagem de corrente num sentido. Se essa corrente alternar e inverter o seu sentido, o diodo não deixa a corrente passar por ele. É como se fosse uma válvula de um encanamento, de uma parte hidráulica. Aquela válvula, na hora que a água bate nela, abre ela, ó, e a água vai passando para frente, ó, indo para a tela aí para vocês, tá vendo? Saindo da tela. Mas se a água voltar, a válvula é travada e aí a água não consegue passar. Seria uma analogia seria essa. Então o diodo ele permite a passagem de corrente apenas em um sentido. Peão, em qual sentido? O sentido que o diodo está apontando ali, ó, tá vendo a setinha? O diodo aponta aqui, a corrente elétrica só passa nesse sentido. Então olha que bacana, meninos. Você percebe que no começo a diferença de potencial era zero. Isso significa que não tem corrente no teu circuito e, portanto, o voltímetro não faz leitura. Então, o valor da DDP tem que começar no zero aqui também no instante inicial. Isso já permite a gente jogar fora a alternativa B, certo ou não? A corrente, a DDP aumenta, significa que a corrente vai aumentando, então a nossa diferença de potencial também tem que aumentar. Até aí o gráfico A, C e D estão coerentes com isso. A hora que a DDP começa a diminuir, começa a ter uma corrente menor no nosso circuito e, portanto, o consumo de DDP pelo resistor começa a diminuir. E até aí todos os gráficos, tanto A como C e como D, estão fazendo isso. Peão, mas agora a DDP está invertendo de sinal. O que indica quando você passa a ter inversão de sinal, né? Passa do positivo para o negativo? É que está invertendo o sentido. Isso significa que a partir de agora, a corrente inverte o sentido, ela não vai mais para a direita, ela vai para a esquerda. Então, meninos, percebo que ao inverter o sentido da corrente elétrica, o nosso diodo não permite essa corrente indo no sentido contrário. Isso significa que não tem corrente elétrica no teu circuito. Isso significa que o resistor não vai consumir DDP nenhuma e, portanto, o voltímetro não vai ler diferença de potencial. É por isso que nesse trecho nós temos que ter uma pausa na nossa curva característica ou no nosso gráfico. Olha lá, ó. Nesse ponto aqui, a DDP, a leitura do voltímetro, vai ser zero. Porém, após ele voltar novamente ao zero, nós novamente vamos ter uma diferença de potencial gerando uma corrente no sentido favorável ao que o diodo permite passagem e, portanto, a gente volta a ter uma DDP consumida no resistor e, portanto, volta a ter leitura no voltímetro. Até que, novamente, essa tensão inverte o sentido da corrente. E aí o diodo não permite novamente passagem de corrente e, portanto, a leitura do voltímetro volta a ser zero. E assim por diante. Então os outros estão errados, senhores, justamente porque eles... Primeiro porque o C
A variação, ele permite aqui uma hora que a variação de DDP é constante, né? E a tensão no nosso gráfico apresentado pelo exercício, né, pelo enunciado, em nenhum momento mostra essa tensão ficando constante. O segundo gráfico era da alternativa D, era o mais próximo da alternativa A, porém não existe a leitura do voltímetro quando inverte o sentido da corrente. E isso em função da presença do diodo. Caso não tivesse o diodo presente lá, aí nós poderíamos afirmar que a alternativa seria a D. Então, no nosso caso aqui, a melhor alternativa para nós é a nossa alternativa A. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.